E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas e eu estou aqui para mais um vídeo, e dessa vez comentando sobre outro anime dessa temporada, que é Gimai Seikatsu, e que é o romance dos meios irmãos, e que é aquela história que várias pessoas já conhecem, que é o pai do protagonista casando com uma mulher que tem uma filha, e que assim, a diferença desse anime para outros animes que trabalham essa temática é que não tem tanta piada, na verdade não tem comédia nenhuma nesse anime, é um anime de romance bem levinho assim, que você assiste para relaxar, você não vê nada demais nele, não tem tanta coisa para se surpreender. Você fica esperando o avanço da relação deles, que um gosta do outro e quando vai ter os avanços. Só o episódio número 3 que foi diferente. O episódio número 3 teve uma coisa que não chegou a ser pesada, mas poderia ter ficado mais pesada, assim. Poderia ter ido para um lado mais pesado caso tivesse acontecido diferente o que aconteceu no episódio número 3. Mas que depois desse episódio voltou ao normal. Ficou naquela parte do romance, do Slice of Life e do draminha, bem de leve mesmo, assim, que envolve mais os sentimentos da personagem principal, da garota, pelo seu novo meio-irmão, e que está rolando até agora no anime. E que até o momento temos 8 episódios, então eu tô fazendo esse vídeo com 8 episódios, eu vou falar sobre os 8 episódios, e o que tivemos neles aí, o que tivemos de mais importante e de destaque em cada episódio, e que eu já vou entrar em mais detalhes, então já deixa seu like para apoiar o canal e se inscrever para não perder os próximos vídeos, e que futuramente eu vou trazer um vídeo falando sobre outros animes dessa temporada que eu não comentei ainda. E bom, como eu disse antes, esse anime é um anime bem calminho, bem levinho na verdade, porque ele não tenta ficar chamando atenção toda hora, é um anime que tenta passar uma vibe mais relaxante, e que no começo, logo depois do pai deles casar de novo, vemos eles tentando conviver juntos agora. E que assim, no meio do processo, a gente acaba descobrindo que a nova meia-irmã dele é uma garota com uns parafusos a menos, porque os pensamentos dela, a forma dela de pensar é meio doida mesmo. E bom, tem o negócio das pessoas julgarem ela por conta da aparência dela, e que ela fala que ela faz isso de propósito, que na verdade ela mantém essa aparência para ver como são as pessoas, e que ela não quer que as pessoas julguem ela pela aparência dela. E bom, nesse anime, temos várias cenas em que em outros animes gerariam uma cena de comédia, só que nesse anime não temos comédia, na verdade, temos até uma parte engraçadinha ou outra, mas que não leva uma parte muito cômica não, é uma parte bem mais calma, até calma demais, porque tem certos momentos no anime, assim, vários episódios, acho que quase todo episódio, tem algumas partes que ficam quase 2 minutos de mudo, assim, 2 minutos de nada na verdade, basicamente é eles conversando, é eles sentados olhando um pro outro, ou eles, sim, tomando café e uma cena muda ali, e você fica até pensando, ué, travou o episódio, eu deixei no mudo, assim, você fica pensando se aconteceu alguma coisa, e não, é o anime mesmo, eles colocaram várias cenas que tem mais de 1 minuto, quase 2 minutos, e que isso tá sendo de uso recorrente nesse anime. E bom, o protagonista acaba sabendo pelo amigo dele que rola alguns boatos sobre ela se vender, porque ela é uma garota muito bonita, mas que fica isolada toda hora, e que aparentemente já viram ela em algum lugar do tipo, mas que na verdade não é isso, porque foi explicado que a mãe dela trabalhava de barman em um outro lugar. Então basicamente, eles devem ter visto ela indo para a casa dela, e que é perto desses lugares que tem mulheres da vida aí, e que assim, o protagonista, ele não é burro bastante para acreditar numa coisa dessa, mas tem um certo momento que ele começa a se questionar, porque logo depois ela vai perguntar a ele sobre o emprego que consiga dar muito dinheiro trabalhando em 1 ou 2 horas, e que ela fala basicamente uns 380 reais em 1 ou 2 horas, e que é dinheiro pra caramba pra esse tempo, e que assim, faz ele pensar se é verdade o que eles falaram sobre ela estar querendo se vender, ou sobre ela fazer isso, porque ela simplesmente, ela está falando sobre ganhar dinheiro fácil, e logo depois ela até fala sobre o corpo, né, ela começa a comentar sobre usar o corpo, e o que acaba fortalecendo mais ainda o que ele estava pensando, só que logo depois você começa a estranhar quando ela fala sobre o protagonista, porque ela pergunta se o pai dele não ficou contente quando ele começou, e que basicamente era um mal entendido, assim, deu pra notar que era um mal entendido e que ela não estava se referindo a esse tipo de trabalho, e que no final ele acaba se desculpando com ela. E bom, o protagonista, ele agora está ajudando ela a procurar um emprego, e que enquanto ele estiver ajudando ela vai fazer o café pra ele, e que é uma troca que um está fazendo pelo outro, e que foi um dos motivos, assim, um dos motivos bizarros para uma cena que chamou bastante atenção no episódio número 3, porque o protagonista, ele começa a se sentir mal por não conseguir arranjar esse emprego enquanto ela está fazendo o seu café todos os dias, e que é meio que como se ela estivesse fazendo a parte do trato dela e ele não conseguindo cumprir, e o que acaba deixando ele muito mal por isso. E que logo depois tivemos a cena que chamou a atenção, e que foi essa aí dela indo pro quarto dele e fazendo isso, e muda para uma frase com ela perguntando se ele estaria disposto, e que assim, essa parte da cena sendo cortada para uma frase que eles colocaram, deixou a coisa muito mais tensa, e deixando várias pessoas sem entender o que estava acontecendo. E bom, logo depois mostra um flashback com os pensamentos dela, e mostra que ela viu que na verdade, o protagonista é uma boa pessoa, e que ele entende muito ela, na verdade ele entende até demais ela, só que tem mais coisa para explicar do porquê ela fez isso, porque a cena volta para os dois, e mostra o protagonista chamando a atenção dela, e falando que é isso que ele odeia nas garotas, que ficam usando a sua beleza a seu favor, e que ele acaba botando o juízo na cabeça dela, e que no final ela acabou percebendo que ela errou, e acabou se desculpando
escapando com o protagonista. E tem até uma explicaçãozinha sobre o porquê ele ter perdido confiança nas mulheres e que foi por conta da sua mãe ter traído seu pai. E que ela também fala que ela teve problemas com o pai dela. E bom, essa parte dela querer ganhar dinheiro para poder sair de casa o mais rápido possível e poder ter a sua independência, você entende esse lado. Só que você não entende o quão longe ela chegou, o quão longe ela está disposta a chegar para conseguir isso. E que essa parte, assim, o pessoal não entendeu, porque, beleza, você querer sair de casa, você tem independência, ok. Mas chegar a esse ponto é uma coisa estranha, que falta explicação. E que aparentemente teve um material que foi cortado nessa parte, um diálogo que havia entre os dois. Mas que se tivesse sido colocado no anime, talvez teria deixado a cena mais tensa ainda. Porque na verdade esse flashback com ela pensando sobre o irmão dela, não tinha no material original, não tinha nenhum material. E que foi criada para o anime. E que essa cena deu um certo alívio para a cena deles. Então ficar só naquela cena deles ali dela, perguntando se ele quer, assim, se ele está disposto a aceitar e continuando essa conversa até a parte em que ele dá uma bronca nela, ficaria muito tensa. Então acho que a ideia deles nesse anime não é passar uma tensão, não é deixar as coisas muito pesadas. E que assim, nesse episódio, tivemos uma coisa que foi um tanto incomum. Porque o autor da obra de Gimai Seikatsu foi explicar essa parte no X, foi explicar do porquê ela fez isso. E que assim, mesmo depois dessas explicações, as pessoas não engoliram ainda o motivo dela. Ainda acham que ela tem um parafuso a menos, e que eu também acho que ela tem um parafuso a menos. E que o primeiro motivo é que ela percebeu que o protagonista, ele tem interesse físico nela. Até porque eles são irmãos, assim, eles se tornaram irmãos há pouco tempo e ambos são adolescentes. E ela é a garota mais bonita, então dá a entender o lado dele. E depois de algumas situações que os dois passaram juntos, ela achou que ele estava incomodado com isso. E que ela achou que fazer isso aliviaria o lado dele. E também tem a questão dele se sentir mal por não conseguir arranjar um emprego para ela, enquanto ela faz o café dele todos os dias. E que isso está sendo um baita problema para ele, e que ela achou que isso resolveria a situação. Até porque ela quer um emprego prático que paga bem, e que foi mostrado que não nega que ela já pensou nessa possibilidade. Só que ela viu que não valia a pena, até porque seria um grande risco para ela. Só que ela conheceu o protagonista, e que ela viu que ele era um cara legal, ele é um cara muito bom e que entende muito ela. E além disso também tem interesse nela fisicamente. Então eles poderiam resolver essa parte dele se sentir mal por ganhar café sem achar um emprego para ela, e ela ganharia dinheiro. Então para ela isso resolveria a situação. E que você continua achando que essa garota é muito doida, mesmo depois dessa explicação do autor no X, você continua achando que ela é muito doida. E ela pensou que podia ser com ele porque ele é uma pessoa muito boa e que entende muito ela. E que com ele não teria risco e que ele poderia levar a vida depois disso. E que felizmente ele não aceitou. E bom, várias pessoas, assim, houve uma discussão sobre isso, em que várias pessoas falaram, não, ele tinha que ter aceitado. Só que teve uma outra explicação do autor do que poderia acontecer caso ele tivesse aceitado. Porque ele acabou explicando que caso o protagonista tivesse aceitado a proposta dela, ela poderia criar coragem de fazer isso com outras pessoas. E que no processo alguém podia acabar se interessando por ela e no final daria muito ruim pra ela. Então a melhor decisão foi a que o protagonista tomou, que foi a de negar e dar uma bronca nela, assim, botar o giz na cabeça dela e falar que isso é errado, que ela tem que se valorizar. E que assim, era uma parte meio que óbvia, porque não parece que o anime vai seguir para esse lado, não parece que ele vai seguir para esse lado em deixar as coisas mais pesadas, não. Vai deixar uma coisa bem levinha aí o anime inteiro. De vez em quando vai ter uma parte ou outra que vai ter um suspense, um draminha aí, mas não vai ficar mais pesado do que isso. Mas não nega que poderia acontecer, caso ele tivesse aceitado, não nega que poderia acontecer tudo isso. E bom, no final do episódio 3, mostra ela pensando nele, na verdade, mostra meio que os pensamentos dela que ela escreve no diário dela, e mostrando que ela está começando a pensar mais nele e ter sentimentos por ele, e que até esquece essa ideia idiota de independência, e mostra que ele está sendo muito bom pra ela. E que assim, essa parte acho que várias pessoas já entenderam, essa parte deu pra notar o que tá acontecendo aí, que na verdade ela está começando a se apaixonar por ele, e que isso continua ao longo dos episódios que está sendo trabalhado até agora no episódio número 8. Então sim, vamos para esse lado em que os dois vão ficar juntos no final, e que isso está sendo fortalecido a cada episódio que passa, apesar de ter várias pessoas torcendo para a colega de trabalho do protagonista, até porque ela é uma garota muito carismática e é muito engraçada, assim, brinca pra caramba com ele toda hora, está zoando ele, principalmente por conta dele ter uma irmã agora, e que a interação dos dois é muito boa, assim, a interação dele com a colega de trabalho é muito boa, e que assim, como eu havia falado anteriormente, esse anime é um romance bem levinho, e que a cada episódio vamos vendo essa garota se apaixonar mais ainda pelo protagonista, e que a partir do episódio número 5 vamos para a parte dos ciúmes, porque a garota, ela começa a ficar incomodada com a relação do protagonista com a sua colega de trabalho, e até suspeita que os dois estão namorando e pergunta para ele, e que o mesmo nega para ela, só que essa dúvida continua na cabeça dela, por conta da interação dos dois, por conta deles serem muito próximos, e depois de ver os dois interagindo no trabalho, ela acha que os dois têm uma relação muito mais profunda, ela
ela acha que eles têm muito mais do que amizade. E que assim, por enquanto, o protagonista, ele não está nem para uma nem para outra. Mas não podemos descartar a possibilidade da colega de trabalho dele ter interesse nele. Até porque parece que em alguns momentos ela tem um interesse nele, assim. Dá pra você supor algumas coisas. Só que até esse momento não temos nada comprovado, assim. Por enquanto, só a irmã dele que está apaixonada por ele. E bom, no final do episódio 5, a colega de trabalho dele acaba falando para ele que a irmã dele é uma coisa séria. E logo depois corta para essa cena com a irmã dele meio que incomodada com a situação. E que, obviamente, ela é incomodada com a interação dos dois. Obviamente, ela é incomodada depois de ver os dois interagindo juntos. E que isso continuou sendo trabalhado no 6º episódio. E bom, no 6º episódio ela acabou fazendo a prova de recuperação, que o protagonista ajudou ela a estudar pra caramba. E que, assim, por conta dessa prova, ele não está muito bem concentrado nas suas tarefas. E bom, mostra que ele está muito preocupado com ela, porque está chovendo muito forte e ela não voltou para casa ainda. E que ele acha que ela não foi bem na prova. Ele acha que ela não foi bem e ela está muito mal com isso. E que ele acaba decidindo sair para procurar ela, só que no final eles acabaram se encontrando no elevador. E bom, por um momento você acha que é realmente aquilo que o protagonista pensou, que na verdade ela foi mal na prova. Até porque ela mesma fala que não foi tão bem assim na prova. E que depois ela acaba sacaneando, mostrando que na verdade ela tirou 94 de 100. Então basicamente ela foi excelente, ela foi muito boa. Ela achou que não foi tão bem assim porque ela tirou 2 pontos a menos que o protagonista. E bom, ela fala para ele que ela se atrasou porque ela foi pegar algo para agradecer ele. E que ele fala que ela já fez demais por ele. Na verdade ela fez mais para ele do que ele por ela. Mas ela fica falando que ela quer fazer mais pelas pessoas do que as pessoas por ela. E logo depois vem a parte aí que mostra muito que ela tá com muitos ciúmes, perguntando se ele acha que só pode confiar em pessoas mais velhas. E que basicamente ela está se referindo à colega de trabalho dele, claramente falando da colega de trabalho dele, e que ele só confia nela. E ela fala que ele também pode confiar nela. E no final desse episódio foi mostrado que ela também vai trabalhar nessa livraria que ele trabalha. E bom, o episódio número 7, particularmente eu achei um dos episódios mais interessantes, porque ele começa mostrando os pensamentos da garota, os pensamentos que ela escreveu no diário dela, e que basicamente mostra o ponto de vista dela desde que eles se tornaram irmãos até esse exato momento. Inclusive a parte em que ela se sentiu incomodada com quão próximo ele e a colega de trabalho são, assim, mostrando que ela ficou muito incomodada de ver que os dois são muito próximos e que eles têm um vínculo muito forte. E que ela escreve que ela tem pensamentos desnecessários quando pensa nos dois, e que ela não entende o porquê. Ela não entende do porquê ela tem esses pensamentos desnecessários. E mostra ela escrevendo sobre quando o protagonista não voltou para casa, e que ela se sentiu muito incomodada com isso porque ele poderia estar com ela também. E que ela fica falando que ela sentiu uma sensação ruim que ela não entende, mas que ela acabou se sentindo melhor depois que viu que ele estava cuidando e se preocupando com ela. E que assim, são essas partes que aliviam o lado dela, que são essas partes que tiram esses pensamentos desnecessários dela. E bom, mostra até os pensamentos de quando ela aceitou esse trabalho, e pensando que não é um trabalho fácil, que não paga tanto, mas que é melhor ir devagar do que acelerar as coisas. E que mostra que ela se atrasou por conta disso. E bom, é mostrado os pensamentos dela, que essa ansiedade e esse sentimento ruim que ela sente diminui quando ela fala com ele, diminui quando ela interage com ele, e o que faz ela questionar do porquê ela deixa ele editar tudo que ela faz. E que no final desse episódio número 7 temos uma finalização muito boa, porque ela fala para ela mesma descrever a natureza desses sentimentos ruins que ela sente em uma só palavra, e que foi essa palavra que todo mundo notou desde o 5º episódio, desde o momento que ela começou a ver a interação dele com a colega de trabalho, e que é ciúmes, que basicamente ela estava sentindo ciúmes dos dois. 私、綾瀬咲の醜い感情の正体を一言で述べよう。嫉妬です。 E, bom, essa parte foi muito boa. Como foi tratada no episódio número 7, assim, mostrando o ponto de vista dela desde que eles começaram a morar juntos, até o momento que ela começou a pensar mais nele e ver essa intimidade que ele tem com a colega de trabalho, foi muito boa, foi muito bem colocado. Essa parte dos pensamentos que ela colocou no diário e que foi colocada dessa forma, foi muito boa e que me deixou impressionado, porque assim, esse anime, eu não esperava tanta coisa, até porque é um estúdio bem ruim, assim, é um estúdio um estúdio horrível e que estava tudo nas mãos do diretor, e que aparentemente ele está fazendo um bom trabalho, assim, até esse exato momento, até esse 8º episódio que foi o último que lançou nessa semana, tá sendo muito bem feito. Então, até esse exato momento, eu não tenho do que reclamar desse anime. E bom, vamos para o 8º episódio, e que foi um episódio que o protagonista, ele está tentando convencer a sua irmã a ir na piscina na casa da amiga dela, e que a mesma não quer ir. E bom, o protagonista, ele até conversa com a mãe dela sobre a personalidade da garota, sobre ela ser desse jeito, parecendo que ela se cobra muito, sim, se esforçar muito como se estivesse se cobrando, e que ele fala que ele quer que ela descanse um pouco e se divirta também.
também. E que assim, o protagonista, inicialmente ele não queria ir para esse lugar, não queria ir na piscina da casa da amiga dela. Só que ele acabou decidindo ir porque ele quer que ela descanse e se divirta um pouco. Só que mostra que ela está meio incomodada com o fato dele estar pedindo o número da amiga dela. E bom, nesse episódio temos uma outra parte que incomodou ela, porque ela viu ele andando com a sua colega de trabalho. E que assim, nessa cena parecia que os dois são um casal mesmo, não tem nem como culpar ela. E bom, logo depois ela acabou ficando mais incomodada ainda, porque ele fica perguntando sobre esse negócio deles irem na piscina. E que ele falou para ela que ele aceitou ir porque ele queria que ela fosse, ele queria que ela descansasse um pouco e se divertisse também. E que ele fala para ela que na verdade ela também quer ir, porque a mãe dela contou para ele que na verdade ela gosta muito de piscina. E que ela disfarça falando que é uma coisa de quando ela era criança, mas que ela continua muito incomodada e fala que ela não tem tempo para relaxar. E que é por isso que ele se preocupa com ela, porque ela não relaxa em nenhum momento. Ela sempre está se esforçando, se cobrando por alguma coisa. E que ela precisa descansar. E que ela acaba dando o número da amiga dela para ele e vai para o seu quarto. E que essa parte dela, no quarto dela, ouvindo umas fitas, é uma das partes mais interessantes também. Porque foi mostrado no final desse episódio, depois dos créditos, o que ela está ouvindo nessas fitas. E que no dia seguinte, ela acaba falando para ele que decidiu ir também na piscina. E bom, depois temos uma cena em que é basicamente eles indo para a casa da amiga dela. E que ela acaba falando para ele que ela estava de mau humor porque viu ele com a sua colega de trabalho. E que ela fica falando para ele dizer se eles estão namorando. E que o próprio nega fala que eles não estão namorando. E que ele pergunta do porquê disso, só que ela fala que ela não sabe, mas que é melhor deixar as coisas assim. Porque assim, é melhor deixar as coisas assim do que ela falar para ele que ela sentiu ciúmes porque gosta dele. Porque na verdade está começando a ter sentimentos por ele. Então assim, como eu disse antes, ao longo dos episódios, desde o episódio número 3, em que foi o episódio que ela começou a perceber que estava gostando dele, foi o episódio em que ela começou a se apaixonar por ele, temos um foco muito grande nela, temos um foco muito grande nessa parte dela começar a pensar mais nele e ficar com ciúmes das garotas que ficam à volta dele. E também das situações que envolvem ele. Então assim, do lado dela já está claro há muito tempo, já está claro há um tempinho já que ela gosta muito dele. Então agora falta o lado dele para irmos para uma outra fase, assim, para eles avançarem na relação. E que vai ser uma coisa bem curiosa, porque, como eu disse antes, é um anime que foca em dois meio-irmãos. Então vai ser bem curioso o que eles vão fazer, sim. Quando ele começar a notar que ele também tem sentimentos por ela, ou ele acabar se apaixonando por ela, vai ser bem interessante o que eles vão fazer, como eles vão fazer. Porque eles têm um problema a ser resolvido depois que os dois perceberem, depois que os dois notarem que um gosta do outro. E que podemos ter um avanço na relação deles até o final dessa temporada. Porque atualmente eles estão no meio do volume 3 da Light Novel. E que até o final do volume 3, e uma parte do volume 4, vamos ter uma mudança na relação deles. Então até o final da temporada, devemos ter um avanço na relação dos dois. E bom, depois temos a cena final, que toca o encerramento de fundo, enquanto foca na garota. E que assim, eu curti pra caramba essa parte, deles focando na garota, enquanto toca o encerramento do anime. E que eu gostaria que eles usassem mais cenas do anime do que o próprio vídeo do encerramento, porque o vídeo do encerramento é horrível, na verdade. A música é muito boa, mas a parte visual do encerramento é horrível, assim, é muito ruim. Eu prefiro que eles usem, assim, cenas como essas aí, focando na garota, ou no protagonista, ou os dois, do que usar aquelas imagens da Andy. E que eu acho que várias pessoas também concordam com isso, que a parte do encerramento focando nos personagens é muito melhor do que o encerramento próprio desse anime. E que falando em encerramento, no final desse episódio, no final, a parte final, pós-crédito, voltamos para aquela parte em que a Saki ela foi para o quarto dela, logo depois de falar para o irmão dela que não quer ir para a piscina, que mostra ela ouvindo aquelas fitas. E que na verdade essa fita que ela está ouvindo é uma gravação dele com o pai dele, de quando os dois foram para a praia. Essa é a fita que ela está ouvindo, essa fita que está deixando ela bem calminha. Então tá muito notório que ela tá louca por ele, tá muito notório que cada vez mais ela está gostando mais dele e que você fica ansioso para saber o que vai acontecer, fica ansioso para saber como os dois vão ficar juntos no final, o que ela vai fazer nos próximos episódios e quando o protagonista vai começar a sentir algo por ela, e que é uma das várias coisas que as pessoas querem ver nesse anime. E você, o que você está achando de Gimae Seikatsu? Você está curtindo esse anime? Você se surpreendeu no episódio número 3 em que ela tentou fazer aquilo com o protagonista? Ou você está curtindo mais ver a relação dos dois juntos? Você está curtindo ver ela ficando cada vez mais apaixonada por ele? Comente aqui abaixo nos comentários. E se você não quiser perder o próximo vídeo sobre Gimae Seikatsu ou sobre outro anime da temporada, já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Então é isso, né? Eu vou ficando por aqui e falou!